O Ministério Público de São Paulo devolveu à Polícia Civil o inquérito sobre a morte de uma criança de 7 anos que perdeu a vida depois de ser atingida pela queda de um eucalipto na Lagoa do Taquaral. O caso foi apurado como morte acidental na época, e também agora, de acordo com os últimos laudos. Mas a Promotoria de Justiça reivindicou a inclusão de um parecer sobre as condições da planta e também do acidente. Eu vou virar aqui para a câmera 1, deixando o nosso Pita maluco agora, mas para conversar ao vivo com o repórter Mário Gregório, que explica para a gente os desdobramentos dessa história. Porque o que tem de novidade a partir de então? Por que essa nova cobrança? É isso que eu quero saber agora com o Mário. O Mário já está aí posicionado com a gente, imagens de drone, inclusive, para você que acompanha aqui a Rede Família RFTV no Edição Manhã. Má, conta pra gente o que tem de novidade, o que acontece a partir de agora. Conto sim, Ju. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a Edição Manhã, inclusive acompanhando essas imagens belíssimas, né, do Parque Taquaral aqui em Campinas. O nosso repórter cinematográfico Marcos Gatti acompanha aí com o drone da Rede Família, portanto, essas imagens aqui do Parque Taquaral, que infelizmente ficou marcado esse ano com essa tragédia que vitimou essa criança de 7 anos de idade. Essa situação, então, agora, Ju, o Ministério Público de São Paulo, ele remeteu novamente o inquérito sobre essa tragédia que aconteceu no Taquaral em janeiro deste ano, novamente à Polícia Civil. Essa documentação, esse inquérito, ele havia sido entregue pela Polícia Civil à Justiça na última semana, mas a promotoria solicitou agora a inclusão de um laudo feito pelo Instituto de Biologia da Unicamp, a pedido do Instituto de Criminalística, o IC, sobre as condições da árvore, um eucalipto que atingiu e que caiu e atingiu, não é, essa garota de 7 anos e também uma mulher de 27 anos que, inclusive, na ocasião sofreu ferimentos graves. Então, houve esse pedido para o Instituto de Biologia da Unicamp para analisar tanto as condições da árvore quanto as condições em que se deu esse incidente. Então agora a promotoria quer que esse documento também esteja aí incluído no inquérito policial. Por conta disso, houve aí novamente essa devolutiva do inquérito à Polícia Civil, esse inquérito que já havia sido relatado à Justiça. Inclusive, Ju, nesse inquérito que foi entregue pela Polícia Civil não houve nenhum indiciamento, porque para a polícia não foram encontrados indícios de negligência ou omissão. A polícia chegou à conclusão que as fortes chuvas que atingiram a cidade foram o motivo da queda desse eucalipto. Elas contribuíram para que o solo ficasse encharcado e, consequentemente, vulnerável, e acabou acontecendo, portanto, a queda desse eucalipto. E, infelizmente, essa menina de 7 anos foi atingida juntamente com essa mulher de 27 anos. Só para a gente relembrar um pouquinho desse caso, Ju, a gente vem acompanhando, não é? Desde que aconteceu esse caso, e a gente vem acompanhando também as atualizações da investigação e tudo o que isso ocasionou logo depois, não é? O Parque Taquaral ficou fechado por cerca de 2 meses, foi reaberto apenas em março, depois que diversas árvores foram extraídas do parque, árvores que foram constatadas ali pelas equipes da prefeitura que podiam, não é, ter queda ali de risco de queda, melhor dizendo. Então, por conta disso, elas foram extraídas daqui do parque e deu até uma outra cara para o parque também, não é? A gente consegue até perceber aí pelas imagens alguns trechos onde essa vegetação ela cobria todo o parque, mas agora a gente tem aí alguns trechos onde essa vegetação ela está faltando exatamente por conta dessas árvores que foram extraídas. Então é isso, Ju. Agora a Polícia Civil vai seguir trabalhando para a inclusão desse laudo da Unicamp no inquérito policial. A polícia aguarda a chegada desse laudo. Inclusive, há poucos minutos a gente esteve lá no 4º Distrito Policial. Assim que esse laudo estiver nas mãos da polícia, o andamento no inquérito, para que esse inquérito seja remetido novamente à Justiça. Como eu disse, não é? Esse inquérito foi relatado, a princípio, sem nenhum indiciamento, sem nenhuma responsabilidade atribuída aí por conta da queda desse eucalipto. A gente vai seguir, então, acompanhando, claro, os outros desdobramentos que ainda vão acontecer
dessa história, dessa investigação, e a gente traz também ao longo da programação. E eu me despeço, Jô, com essas imagens aí, portanto, do Marcos Gatti, que mostra aí pra gente o Parque Taquaral, dia ensolarado, tá até calor aqui em Campinas hoje, e a gente traz aí essas imagens para vocês. Eu volto aí contigo, Jô. Muito obrigada, Mário. Pedi até para o Marcos continuar com essas imagens lindas da cidade de Campinas. Obrigada pelas suas informações. Embora a gente traga aqui um desdobramento de um caso tão difícil, né, que acabou marcando a Lagoa mesmo, ali esse espaço turístico lindíssimo da cidade de Campinas, não tem como a gente não falar e mostrar, aproveitar essas imagens aí do nosso drone aqui da RFTV, mostrando a cidade de Campinas, que no dia 14 de julho, na sexta-feira, completa 249 anos. Realmente é uma metrópole linda, de encher os olhos. Olha essa imagem, gente, que coisa maravilhosa, a Lagoa aí. E, de fato, como o Mário trouxe para a gente percebe, principalmente com essas imagens aéreas, a mudança na vegetação, né? Como, de fato, esse trabalho, até mesmo de precaução, de retirada de repente, árvores mais antigas, acabaram também mudando a paisagem. Mas é óbvio que a gente precisa cuidar da segurança das pessoas que frequentam esse espaço, e não são poucas as pessoas que frequentam a Lagoa. Durante a semana, feriados, aos finais de semana, realmente é um local muito procurado pelos campineiros, pelos turistas. Muitas pessoas de outras cidades aproveitam a folga para ir até Campinas exatamente para visitar a Lagoa. Morei aí durante muito tempo na cidade, realmente é um lugar lindíssimo para se exercitar, para se divertir com a família, para passear. Mário, mais uma vez, muito obrigada. E também ao nosso Cinegra maravilhoso por essas imagens lindas do nosso drone aqui da RFTV.